Como eu gostaria que os meus opositores percebessem que quando advogam a causa do livre-arbítrio, estão negando a Cristo. É isso mesmo que vocês ouviram. Bom, sejam todos bem-vindos ao canal Católico Reformado. Meu nome é Abraão Borel, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua casa. Participei de uma live no canal do Padre Policarpo, Fernando Félix, e conversando com o Domingos ali, a gente conversando alguns temas bíblicos, conversamos sobre predestinação, sobre pecado original, livre-arbítrio. Foi muito produtivo, conseguimos produzir muitas coisas. E o Domingos fez um vídeo, falando da falsa doutrina da predestinação dos calvinistas. E, bom, eu queria, em um vídeo bem breve, bem curto, falar sobre o tema que é entendido de forma tão errônea na igreja. O texto que eu citei no começo do vídeo é de Martinho Lutero. O texto que eu citei no começo do vídeo é de Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte, olha só, quando ele está dizendo sobre isso. Está em Nascido Escravo, no final da página 34. Eu vou ler aqui a continuação, vai até a página 35. Ok? Vamos lá, rapidinho. O texto é bem curto mesmo. Além disso, João também afirma em João 1,6: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Só um comentário disso. João vai dizer, porque todos nós temos recebido, nós recebemos. Nós só recebemos alguma coisa quando alguém nos dá. Então, nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Nós temos recebido da sua plenitude de Deus, graça e graça sobre graça. Voltando. Isso posto, temos bênçãos espirituais exclusivamente através da graça derivada de outrem e não através de nossos próprios esforços. Duas ideias contrárias não podem ser ambas verdadeiras. Ou é através da graça, ou é através do seu esforço. Não seria mais graça sobre graça, seria esforço sobre esforço. É impossível que a graça divina seja tão sem valor que qualquer um, em qualquer lugar, seja capaz de obtê-la. É impossível que a graça divina seja tão sem valor que qualquer um, em qualquer lugar, seja capaz de obtê-la. Ao mesmo tempo que essa graça é tão valiosa que só podemos recebê-la através dos méritos de um único homem, Jesus Cristo. E então ele vai falar: como eu gostaria que os meus opositores percebessem que quando advogam a causa do livre-arbítrio, estão negando a Cristo. Se podemos obter graça divina mediante o nosso livre-arbítrio, então não temos necessidade de Cristo. E se temos a Cristo, não precisamos do livre-arbítrio. Aqueles que defendem o livre-arbítrio atestam sua negação a Cristo por meio de suas ações. Porquanto alguns deles chegam ao extremo de apelar para a intercessão de Maria e dos santos, não dependendo de Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Todos esses têm abandonado a Cristo em sua obra como mediador e gracioso Salvador, considerando os méritos de Cristo de menor valor que os seus próprios esforços. Essa é a frase de Martinho Lutero, sem eu interpretar nada, tá? Quem escreveu isso foi Martinho Lutero.
em Nascido Escravo, a página 35. Ok? Eu quero fechar com outro argumento de Martinho Lutero, só para finalizar, mas eu vou deixar esse outro argumento para o final do vídeo. Eu quero apenas mostrar para vocês que a questão da predestinação não é uma visão exclusivamente do calvinismo, mas é uma visão teísta, né? da própria visão teísta, do teísmo, da crença em Deus. Se você crê em Deus, você tem que crer que Deus, ele preordena todas as coisas. É indispensável a crença nisso. Eu vou te mostrar o porquê disso. Olha só, estou aqui com a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus. No primeiro ponto, vai dizer assim: desde toda a eternidade e pelo muito sábio santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Então, aqui logo no comecinho, nós vemos que Deus, desde a eternidade, pelo seu muito sábio santo conselho, ele ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Olha o que comenta R6 Pro a respeito da soberania de Deus, justamente sobre o que estamos falando aqui. Ele vai dizer assim: Deus pode preordenar coisas de diferentes modos, mas tudo o que acontece deve, pelo menos, acontecer por sua permissão. Se ele decide permitir alguma coisa, então, num certo sentido, ele a está preordenando. Quem, entre os cristãos, discutiria que Deus não pode, neste mundo, impedir alguma coisa de acontecer? Se Deus assim quiser, ele tem o poder de parar o mundo inteiro. Dizer que Deus preordena tudo o que acontece é dizer simplesmente que Deus é soberano sobre sua criação inteira. Se alguma coisa viesse a acontecer à parte de sua soberania, se alguma coisa viesse a acontecer à parte de sua soberana permissão, então isso que aconteceu frustraria a sua soberania. Se Deus se recusasse a permitir que alguma coisa acontecesse, e ela acontecesse mesmo assim, então o que quer que a tenha feito acontecer teria mais autoridade e poder que o próprio Deus. Se existe alguma parte da criação fora da soberania de Deus, então Deus simplesmente não é soberano. E se Deus não é soberano, então Deus não é Deus. Se uma única molécula neste universo, correndo solta, totalmente livre da soberania de Deus, então não temos nenhuma garantia de que uma simples promessa de Deus seja cumprida. Sem soberania, Deus não pode ser Deus. R6 Pro, ele comenta algo muito interessante. Ele fala assim: lembro-me de minha tristeza quando ouvi que Bill Vukovic, o maior piloto de carros de sua época, tinha morrido num acidente nas 500 milhas de Indianápolis. A causa foi mais tarde identificada na falha de um pino que custa 10 centavos. A falha de um pino que custa 10 centavos. Bill Vukovic tinha um surpreendente controle de carros de corrida. Era um piloto magnífico. Contudo, ele não era soberano. Uma peça que valia 10 centavos custou-lhe a vida. Deus não tem que se preocupar com pinos de 10 centavos destruindo seus planos. Não há moléculas independentes correndo soltas. Deus é soberano. Deus é Deus. Sem soberania, Deus não pode
ser Deus. Então, tudo o que acontece, tanto o bem quanto o mal, estão debaixo da soberania de Deus. Isso é algo da própria crença em Deus. Devemos crer que Deus, ele é soberano. Agora, como que você vai lidar com isso? Todo cristão, ele tem que lidar com isso. Como que você vai lidar com isso? E aí você vai ter as vertentes teológicas. Eu queria finalizar aqui a respeito da liberdade humana. Acabou que não vai dar pra gente comentar sobre pecado original, muitas coisas. Mas isso aqui já deixa muitas coisas bem claras a respeito da liberdade humana. Então, eu comecei falando de Lutero, a livre-arbítrio, depois a soberania de Deus, que Deus de antemão pré-ordena todas as coisas e que isso não é algo exclusivo do calvinismo, é algo do próprio teísmo. De se crer em Deus, nós temos que crer que Deus, que todas as coisas, ou elas acontecem porque Deus permitiu, ou elas acontecem porque Deus preordenou. Elas não podem acontecer, nada pode acontecer fora do controle de Deus. Ok? Bom, vamos lá. O último argumento de Martinho, não é o último argumento, é o argumento número 15, tá na página 37, Nascido Escravo. Lutero vai apresentar 19 argumentos, e eu estou trazendo só 2 aqui, bem breve, só para fechar esse vídeo com chave de ouro, tá bom? Na passagem de João 6,44, Jesus Cristo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso não deixa qualquer espaço para o livre-arbítrio. E o Senhor Jesus passou a explicar como alguém é trazido pelo Pai. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 45, de João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Versículo 45. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido de mim, esse vem a mim. A vontade humana, continua Martinho Lutero, a vontade humana, por si mesma, é incapaz de fazer qualquer coisa para vir a Cristo em busca da salvação. A própria mensagem do Evangelho é ouvida em vão, a menos que o próprio Pai fale ao coração e traga a pessoa a Cristo. Erasmo pretende suavizar o sentido claro desse texto ao comparar os homens e as ovelhas que atendem ao pastor quando este lhes estende o cajado. Argumenta que nos homens há alguma coisa que responde ao chamado do Evangelho. Porém, isso não acontece, porque quando Deus exibe o dom de seu próprio Filho a homens ímpios, estes não reagem favoravelmente antes que ele opere em seus corações. De fato, sem a operação interna do Pai, os homens inclinam-se mais a odiar e perseguir ao Filho do que segui-lo. Entretanto, quando o Pai mostra aos homens quão maravilhoso é seu Filho, e aqueles a quem tem dado entendimento espiritual, eles são atraídos a Cristo. Essas pessoas já são ovelhas e conhecem a voz do pastor. Jesus, ele vai dizer explicitamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Será que você pode, talvez você poderia responder a Cristo: não, eu vou usar do meu próprio livre-arbítrio e eu vou crer em ti. Olha só, o que o livre-arbítrio vai produzir?
arrogância. Arrogância. Como Martinho Lutero disse, o livre-arbítrio é uma negação. Crer no livre-arbítrio, defender o livre-arbítrio, é negar a Cristo. É um atestado de negação a Cristo. Jesus vai dizer que o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não te convencer, então você vai convencer a si mesmo. Então você vai usar o seu livre-arbítrio. Então você não precisa ser convencido por Cristo. Você não precisa ser convencido pelo Espírito Santo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aí? O que você pode falar contra aquilo que o próprio Cristo determinou? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não é pelo seu livre-arbítrio, é por Cristo. É por Cristo somente. E a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar nele, totalmente nele. O vídeo já está ficando um pouco longo. Eu desejo a graça, a paz do Senhor para com você, para com a sua família. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nesse vídeo, possa te despertar, possa acender uma luz na sua mente. Não é sobre Calvino, não é sobre Lutero, não, é sobre você, é sobre a sua salvação, é sobre a salvação da sua alma imortal, tá? É sobre o seu destino eterno que nós estamos lidando. Que a resposta do seu coração esteja voltada, né? Que, se possível, o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, estampar os seus ouvidos, para que você possa escutar não a minha voz, não a voz de Lutero, não a voz de Calvino, não a voz de Sproul, não a voz das confissões reformadas, não a voz de homem. Que você possa escutar a voz do Senhor Jesus, que fala através das Escrituras pelo Espírito Santo, que nos chama. Não deposite a sua esperança na sua própria vontade, no seu próprio livre-arbítrio, no seu próprio poder. Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Que o Santo e Trino Deus possa te alcançar com a sua graça, possa renovar sobre a sua vida o seu poder, a sua graça e o seu favor. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou.